Eu sou a doutora Jane, professora de pediatria aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, coordenadora do ambulatório de TDAH. Inicialmente eu queria agradecer enormemente a Zilma Rios, que é a coordenadora do Telesaúde e Teleeducação, e toda a equipe de Teleeducação que me convidou para estar aqui. Estou super feliz de estar aqui e estar conversando com vocês nesses próximos 50 minutos sobre esse tema, que é um tema, não é atual, já existe, é um tema já há muitos anos discutido e que ultimamente vem sofrendo algumas reformulações ao longo dos anos. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e eu gostaria também de agradecer a parceria que durante esses últimos anos a gente vem tido com alguns setores aqui da universidade, particularmente o Laboratório de Neuropsicofarmacologia, na coordenação da professora Esther, ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal, onde a gente faz uma parceria bacana, com os profissionais também do curso de fonoaudiologia, para onde a gente costuma encaminhar alguns pacientes com transtornos de linguagem, ao serviço de psiquiatria da infância, na coordenação do Dr. Bruno, onde os casos assim, mais complicados, particularmente envolvidos com uso de substâncias, transtornos de conduta, transtorno do espectro autista, e que merece uma intervenção mais adequada, a gente tem feito essa parceria e encaminhamento. Além disso, a participação no programa da doutora Gisele, que nos tem nos ajudado muito nesses últimos anos. A proposta do programa de transtorno de atenção e hiperatividade é uma proposta de tratamento multidisciplinar, ou seja, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para estar dando seguimento e fazendo a avaliação e prognóstico e o follow-up dessas crianças. Isso é importante porque é um transtorno crônico que começa cedo na vida, se inicia na infância e se estende pela vida adulta. Os prejuízos ao longo desse percurso, eles são muito grandes, quando não são adequadamente abordados. Frequentemente, então, a gente enfatiza que é um transtorno do neurodesenvolvimento, onde os aspectos clínicos, comportamentais e déficits, eles vão ocorrer ao longo desse desenvolvimento e os sintomas vão mudando de acordo com o crescimento da criança. Ele compromete 3 a 6% das crianças em idade escolar, tem bases claramente genéticas e neurobiológicas e envolve muitos genes simultaneamente. São genes de pequeno efeito e que somados aos fatores ambientais vão determinar o aparecimento dos sintomas. É um transtorno de origem multifatorial, de grande heterogeneidade cognitiva e que envolve muitos determinantes de ambiente. É importante enfatizar que o transtorno de atenção, o diagnóstico é dimensional. O que é isso? Os sintomas comprometem a população com problema e comprometem a população normal. O que vai determinar se existe um problema ou não é a frequência dos sintomas, a intensidade dos sintomas e o prejuízo social e adaptativo. Então, ele é melhor entendido como um extremo de um comportamento que vai variar geneticamente na população, mais do que um transtorno propriamente dito. Os sintomas, eles não são manifestação de um comportamento de oposição, nem de desafio, e nem de falha em entender tarefas ou instruções. Muitas vezes, as mães confundem
sintomas de oposição e desafio com os sintomas nucleares do transtorno. Então tem que ficar muito claro. Isso é importante, inclusive, na hora do tratamento. Por quê? Às vezes você institui o tratamento para melhorar os sintomas nucleares do transtorno de atenção e ele tem um transtorno de oposição associado e que não está melhorando. Ou seja, precisa de outro tipo de abordagem. E às vezes a mãe interrompe o tratamento farmacológico porque não está vendo resposta. Então é importante estar bem claro isso quando você traça o plano terapêutico. O comprometimento comportamental, ele está claramente presente nos anos pré-escolares. E aqui é interessante porque, particularmente naquelas crianças de idade até 3, 4 anos de idade, muitas vezes o profissional que vai fazer a avaliação, ele fica na dúvida se aqueles sintomas que aquela criança está apresentando naquele momento é por conta de um transtorno propriamente dito, ou se é meramente uma criança que tem um temperamento mais difícil. Então é importante caracterizar bem, saber o que é o desenvolvimento normal, para você conseguir caracterizar o que vem a ser o sintoma patológico. Talvez isso aconteça na idade pré-escolar por conta do medo, às vezes, de se medicar uma criança, às vezes, que não precisa, ou mesmo às vezes também deixa de medicar uma criança que tem claramente os sintomas do transtorno. Embora não exista uma cura, o transtorno de déficit de atenção ele pode ser muito bem controlado com psicoterapia e com tratamento farmacológico, de maneira que a gente consegue mudar a trajetória do problema ao longo dos anos. Como já foi comentado anteriormente, é uma doença com uma heterogeneidade clínica muito grande. E a manifestação clínica ela está na dependência da vulnerabilidade genética, ou seja, quantos genes de pequeno efeito o indivíduo tem comprometido, e da interação desses genes com o ambiente. Isso vai determinar o aparecimento dos sintomas. Dos fatores ambientais, a gente costuma enfatizar principalmente a questão do fumo na gravidez, do álcool, prematuridade, a generalidade e casos de anóxia neonatal, que quando comprometem algumas áreas cerebrais, particularmente as áreas que envolvem a região frontal, eles cursam com sintomas de déficit de atenção, sintomas clássicos de déficit de atenção. Normalmente, quando a criança chega para a gente na clínica com queixas de hiperatividade, impulsividade e déficit de atenção, na verdade, o que nós estamos vendo é somente a ponta do iceberg. E o que está submerso, que é muita coisa, muitas vezes a gente não investiga corretamente. Então, isso é uma coisa que é importante a gente estar avaliando na parte clínica, porque se não se consegue identificar todos os outros problemas que vêm junto com o transtorno de déficit de atenção, às vezes o prognóstico em curto, médio ou longo prazo, ele não é muito favorável. E às vezes, por conta disso, a criança, a família acaba abandonando o tratamento. Então, existe uma gama de outras comorbidades que vem associado e que merece uma investigação adequada no curso da investigação do diagnóstico. A trajetória dos sintomas, ele começa cedo, como eu comentei anteriormente. Para vocês terem uma ideia, às vezes até na fase intraútero, a gente já começa a perceber, a mãe, a gestante, começa a perceber um bebê assim, que ela percebe os movimentos fetais já bem cedo, a criança se mexe muito, os movimentos fetais a mãe percebe cedo na vida. Depois, quando a criança nasce, o bebê, até 1 ano de idade, é uma criança altamente irritável, uma criança que tem problemas de sono, uma criança que nada tá bom, um bebê extremamente insatisfeito. E isso, às vezes, já começa a denotar problemas que ficam mais claros mais adiante quando a gente faz o diagnóstico.
Então, nessa fase a gente vê um bebê assim, muito irritável. Quando ele entra na fase pré-escolar, né, até os 5 anos de idade, os sintomas predominantes são os sintomas relacionados ao comportamento. Então, são aquelas crianças agitadas, impulsivas, que têm dificuldade de atender, crianças destruidoras de brinquedos, onde o mais importante nessa fase é o comportamento motor. À medida que ela avança na idade, na fase escolar, persistem os problemas comportamentais, mas começam a somar os problemas acadêmicos, os problemas de socialização, os comprometimentos emocional, alteração da autoestima. Na adolescência, é muito comum a questão de envolvimentos com acidentes, tabagismos, problemas com a justiça, continuam os problemas acadêmicos. O adulto jovem, ele se envolve muito em acidentes, tem problemas também com a justiça, tem sucesso profissional, e quando chega na idade adulta, fica bem evidente as dificuldades na profissão, em se manter no emprego, nos relacionamentos sociais, problemas na autoestima, acidentes e também o problema de uso de substâncias. Aqui, só para vocês terem uma ideia, alguns autores desenvolveram essas várias etapas em estágios, onde existe tipo um funil aqui, ó, logo no início, né, nos primeiros anos, na fase pré-escolar. A gente vê, às vezes você consegue ver somente sintomas de agitação psicomotora, desatenção e hiperatividade e impulsividade, e à medida, quer dizer, que seria o estágio 1, à medida que ele vai evoluindo, vai tendo comprometimentos cada vez maiores. Tá? No estágio 3, comprometimento das habilidades sociais, de aprendizagem. No 4, quer dizer, as dificuldades ao longo da idade vão aumentando. Ou seja, é importante a prevenção e a intervenção nas fases bem precoces da vida, porque aqui você consegue trabalhar melhor essa criança. Aqui, quando ela já chega nesse estágio 5, com 14 a 16 anos, você já vai ter que trabalhar com vários outros problemas que começam a se somar ao transtorno de base. Eu gostaria de pedir a vocês um minuto só, porque houve um probleminha técnico. A gente já está acertando. Aí. Não sei por quê. Qual foi a mais? Foi a 9? Bom, continuando. O transtorno de déficit de atenção é um transtorno com bases claramente neurobiológicas, onde já foram identificadas várias alterações morfofuncionais, estruturais, alterações de neuroimagem, eletrofisiológicas, neuropsicológicas, cognitivas. Depende do tipo de abordagem que você quer investigar. Do ponto de vista neurobiológico, principalmente estrutural, os achados da ressonância magnética já mostraram comprometimento em várias áreas cerebrais, particularmente as áreas relacionadas à região do córtex pré-frontal, além de comprometimentos também no corpo caloso, núcleo caudado, no cerebelo, áreas parietais. O tamanho das áreas do córtex pré-frontal, nas regiões frontais, normalmente ele encontra-se mais reduzido em pacientes que têm transtorno de déficit de atenção. Da mesma maneira, a redução no metabolismo da glicose foi extremamente
bem documentado em pacientes que têm transtorno de déficit de atenção. Ou seja, existe uma hipoperfusão no metabolismo da glicose, principalmente também nas áreas pré-frontais. Os achados que avaliam o tamanho de estrutura cortical evidenciaram um atraso na maturação cortical que varia de 2 até 5 anos. Ou seja, essas crianças podem ter um atraso de amadurecimento de espessura cortical, que dependendo da área pode estar acima de 2 anos, até 5 anos de idade. Essas áreas, então aqui vocês podem observar, essas áreas assim mais escuras, são áreas onde tem comprometimento, tem um atraso, um tamanho de espessura cortical maior de 2 anos, podendo chegar até 5. Essas áreas, principalmente áreas que envolvem áreas frontais. E outras áreas também tiveram comprometimento até 2 anos de atraso. Ou seja, a espessura cortical, o amadurecimento dessa espessura cortical, ela pode estar atrasada, então, entre 2 e 9 anos. E isso é interessante porque os trabalhos posteriores desse autor, o P. Shaw, eles evidenciaram que o tratamento farmacológico com metilfenidato melhora o curso disso. Ou seja, melhora o tamanho dessa espessura cortical. Esse trabalho evidenciou que a sequência temporal da maturação cortical ela é similar aos controles, ou seja, ele segue a mesma sequência de amadurecimento. Entretanto, o tempo é que está alterado. Ou seja, essas crianças levam mais tempo até amadurecer. E atinge o pico de espessura cortical 2 a 5 anos depois do que as crianças que não têm problema. Esse trabalho de neuroimagem funcional também evidenciou comprometimento em várias estruturas frontais e estriatais, particularmente o córtex pré-frontal lateral, cingulado, caudado, putame, e algumas regiões também que fazem associação das regiões parietais com o cerebelo. Isso, todas essas alterações é que acaba justificando essa heterogeneidade clínica que a gente vê no transtorno. Esse foi um trabalho muito interessante que tentou mostrar que existe as disfunções elas podem ocorrer em vias diferentes no que diz respeito a controle cognitivo, tempo e sensibilidade à recompensa. Eles parecem ser dissociados, ou seja, a via frontoestriato-dorsal ela estaria envolvida no controle cognitivo. Então, o indivíduo com TDAH que tem mais comprometimento aqui, ele vai ter um comprometimento cognitivo maior. Por outro lado, processamento de recompensa envolveria essa via frontoestriato-ventral. E frontocerebelar estaria relacionada ao controle do tempo. Bom, são conceitos assim, que a gente considera importantes a gente guardar, que são o transtorno de déficit de atenção, ele é um transtorno crônico, se inicia cedo na vida, segue um curso ao longo da vida, e as características dos sintomas elas vão modificando ao longo dessa vida do indivíduo. Apesar dos índices de prevalência variarem, a maioria dos trabalhos apontam para uma prevalência em torno de 3 a 6% na criança em idade escolar e de 2 a 4% no adulto. Quando a gente utiliza diretrizes clínicas e diretrizes padronizadas, o diagnóstico ele é muito confiável. Porém, a gente não pode esquecer que existe a interação de muitos fatores e que é importante determinar quais os fatores envolvidos e quais os fatores que estão dando maior prejuízo funcional naquele determinado momento da vida do indivíduo. São pontos importantes a gente ter em mente, que é um transtorno dimensional, ou seja, muitos vão dizer que tem transtorno de déficit de atenção quando na realidade não tem. A motivação. A gente está cansado de ver na clínica que se
você está motivado para uma determinada tarefa, mesmo que você tenha desatenção, mesmo que você tenha um comportamento mais disfuncional, você consegue executar a tarefa, dependendo do seu nível de interesse. Então, esse papel de motivação é muito importante. É muito comum os pais chegarem para a gente e não entenderem por quê. Que para fazer dever de casa a criança tem problema, mas para jogar videogame ou para ficar horas assistindo televisão, eles não têm problema, pelo contrário, eles ficam hiperfocados. Isso, a motivação, quer dizer, a motivação acaba, acaba modulando o déficit atencional que esse paciente pode ter. Características típicas dos portadores de TDAH. Bom, isso hoje a gente não tem muita dúvida em relação a isso. Isso é uma coisa que já está muito bem documentada. Mas tem outras coisas que às vezes vêm associadas que a gente não entende muito bem o que pode estar acontecendo. Um exemplo, como eu falei anteriormente, a criança na idade de 3 a 4 anos, que às vezes ela tem um comportamento que classicamente é muito típico de transtorno de déficit de atenção, você consegue listar todos os sintomas, entretanto, ela pode ter um temperamento mais difícil. Quer dizer, então, às vezes, o clínico precisa de mais tempo, além do que é preconizado pelo DSM-5, para poder entender melhor esse comportamento da criança e ver se em determinado período de tempo essa criança já conseguiu superar esse comportamento. Os critérios DSM-5 específicos para o diagnóstico, a gente vai discutir mais adiante, as técnicas de avaliação e o que vem diferenciar os vários transtornos. Bom, quando você avalia um paciente que chega para você com suspeita de transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, primeira coisa, você tem que fazer uma história ampla. Não dá para fazer uma história em 20 minutos, não dá para fazer uma história em 30 minutos. E essa história, ela envolve, além de toda aquela semiologia médica de desenvolvimento que vai do nascimento até a idade atual, familiar, psicossocial, psiquiátrico, escolar, entrevista com pais e pacientes, envolve também você tem que escutar a criança ou o adolescente. Porque às vezes o que a mãe fala, a mãe tem uma visão diferente da criança. Então você precisa também entender o que essa criança quais são os sintomas, o que está incomodando essa criança. Por outro lado, além disso, esse tipo de avaliação tem que ser ampla. Ou seja, as pessoas, os cuidadores que estão mais em contato com essa criança, às vezes são fontes importantes de informação. Da mesma maneira, os professores que estão com essas crianças uma grande parte do dia. Então, as fontes múltiplas de informações são importantes para você entender o que está subjacente àquela queixa que a mãe está te trazendo naquele momento. Pelo menos 4 domínios de funcionamento necessariamente têm que ser investigados, que é o desempenho escolar e profissional, o ambiente familiar e doméstico, as relações sociais, o funcionamento pessoal, incluindo como ele se vê, como é o humor, qual a crença que ele tem sobre aquela habilidade, sobre suas habilidades. Hoje nós temos de 2013 para cá os critérios clínicos para diagnóstico, que é o DSM-5, tá? Onde os sintomas eles se caracterizam em 3 domínios particulares, que é a desatenção, hiperatividade e impulsividade. O DSM-5 ele lista lá como critério A 9 sintomas relacionados à desatenção e 9 sintomas de hiperatividade e impulsividade. São 18 sintomas nos critérios A. Para você fazer o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é necessário ter pelo menos 6 sintomas nos domínios de desatenção ou 6 sintomas no domínio de hiperatividade e impulsividade. Pelo menos 6 sintomas de desatenção ou pelo menos 6 sintomas no domínio de hiperatividade e impulsividade. Para você fechar o critério A, para você dizer, não, ele preenche o critério A do DSM-5. E aqui uma coisa importante, que a aplicação do DSM-5 não se limita somente a um checklist. Você presta atenção a detalhes ou você erra por falta de cuidado quando você está fazendo tarefas que exigem mais esforço mental? Não é só isso. Então, você tem que fazer as perguntas, e fazendo as perguntas, e pedir para a mãe ou o familiar que está trazendo a criança para exemplificar o que significa aquilo. Para você ter uma ideia de fato
se o que ela está falando realmente correlaciona com o que está sendo, se ela entendeu o que está sendo listado ali. Então, a questão do exemplo é muito importante. Bom, então o critério A, né, desatenção, tem que ter 6, mas frequentemente persistindo por no mínimo 6 meses. Esse é outro critério, que está bem estabelecido no DSM-5, tá? Você tem que ter um nível de desatenção que acontece pelo menos durante 6 meses. Num grau inconsistente com o nível de desenvolvimento. Isso é outra coisa importante, porque às vezes, por exemplo, criança pequena tem uma sustentação da atenção menor do que uma criança de idade escolar ou adolescente. Então, isso aqui também, então, você, mais uma vez, você tem que conhecer o nível de desenvolvimento da criança para determinada faixa etária, para você caracterizar se realmente aquilo é compatível com uma deficiência ou não. E esses sintomas têm que ser frequentes. E aqui com o DSM-5 já existe a possibilidade da gente fazer em adolescentes mais velhos e adultos o diagnóstico com 4 ou 5 sintomas, desde que tenha comprometimento funcional, ou seja, aqueles sintomas são responsáveis pelo comprometimento, por uma deficiência adaptativa. No domínio de hiperatividade e impulsividade, da mesma maneira, serão necessários 6 ou mais sintomas frequentes no período de observação de 6 meses, incompatíveis com o nível de desenvolvimento e que tragam algum prejuízo funcional. Aqui, mais uma vez, também nesse domínio, em crianças em adolescentes, criança em idade de 17 anos ou mais, e nos adultos, 4 ou 5 sintomas, desde que haja comprometimento funcional, também você pode fazer o diagnóstico. Além dos critérios A, um outro critério seria o critério B. Os vários sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, eles estavam presentes antes dos 12 anos. Aqui é um diferencial em relação ao DSM-4, porque o DSM-4 fazia referência a 7 anos. Hoje essa idade foi aumentada para 12 anos. O critério C permanece em relação ao DSM-4, onde os sintomas, eles estão presentes em 2 ou mais contextos diferentes, ou seja, em casa, na comunidade, na escola, quer dizer, comportamentos sugestivos de transtorno de déficit de atenção, em que aparece somente em casa ou somente na escola, não é TDAH. Então, ele tem que aparecer em contextos diferentes. Tem que ter clara evidência de que os sintomas interferem, ou seja, traz algum prejuízo adaptativo, funcional. E você deve excluir algumas outras psicopatologias ou outros problemas psiquiátricos que são melhor explicados por outros problemas. Um exemplo, não dá para fazer diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade junto com esquizofrenia, tá? Ou o transtorno de ansiedade, ele pode vir em comorbidade com o transtorno de déficit de atenção. Aqui dá para fazer. Mas com esquizofrenia é um pouco complicado. O critério ele sofreu uma modificação em relação ao DSM-4, onde no DSM-4, quando tinha retardo mental e transtorno de espectro autista, a gente não conseguia fazer o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção. Ou seja, os sintomas eram mais justificáveis pelos problemas ou do retardo ou do transtorno de espectro autista. Hoje, claramente, através da DSM-5, a gente consegue fazer, nesse mesmo indivíduo, um diagnóstico de retardo mental, e ou déficit intelectual, e um diagnóstico de transtorno de espectro autista associado também ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Bom, através do DSM, então, a gente consegue classificar, assim, naquele momento que você está vendo a criança, se ela tem um transtorno de déficit de atenção, onde existe predomínio da desatenção, quando isso acontece? Quando existe mais sintomas, 6 ou mais sintomas de desatenção e menos sintomas de hiperatividade e impulsividade. Ou então, a gente pode dizer que ele tem um transtorno de déficit de atenção com predomínio da hiperatividade e impulsividade.
Quando isso acontece? Quando os sintomas de hiperatividade e impulsividade, eles existem em número maior a 6, e menos sintomas de desatenção. Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade existe com predomínio da hiperatividade e impulsividade. Ou então ele pode ser do tipo combinado. Você tem 6 sintomas de desatenção, 6 ou mais sintomas de atenção, 6 ou mais sintomas de hiperatividade e impulsividade. Aí você classifica ele como combinado. Qual a importância disso? Primeiro, porque você consegue associar isso aí com alguns tipos de outras comorbidades. Um exemplo, transtorno de atenção com predomínio de hiperatividade e impulsividade é muito comum estar associado com transtorno opositor desafiador, com transtorno de conduta, transtorno de humor bipolar, uso de substâncias. O transtorno de déficit de atenção com predomínio de desatenção está muito associado com quadros depressivos. E o combinado, ele pode vir associado a tudo isso. Além disso, os déficits também assim, os déficits funcionais e cognitivos, eles também são diferentes. Quando existe o predomínio só da desatenção, onde aqui o prejuízo acadêmico é muito maior, onde existe o predomínio, por exemplo, da hiperatividade e impulsividade, onde a questão do comportamento é muito mais prevalente, ou então quando existem as duas coisas. Além disso, agora uma coisa que tem que ficar muito clara é que isso não é estático. Hoje você faz um diagnóstico de uma criança de 7, 8 anos, de repente ela é combinada, ela é hiperativa e impulsiva, e mais adiante, quando ela estiver lá na fase da adolescência, você vai ver que esse indivíduo é só desatento. Ou às vezes ele pode ter o tipo combinado. É muito comum a gente fazer o diagnóstico do predomínio com hiperatividade e impulsividade na fase inicial acadêmica e no final da fase pré-escolar. Nessa fase a gente consegue fazer mais esse diagnóstico. Depois vai mudando ao longo do desenvolvimento. Bom, então esse comprometimento ele está claramente presente na idade pré-escolar, né? Nessa fase, na pré-escola, essas crianças tendem, quando o comprometimento é grave, da hiperatividade, existe grande comprometimento aprendizado, que muitas vezes se estende até a adolescência. E, como eu comentei anteriormente, crianças menores muitas vezes é um pouco desafio. E aí aqui a gente precisa de, às vezes, um tempo maior do que o preconizado no DSM-5, que são 6 meses para você acompanhar o desenvolvimento dessa criança. Quais são os principais sintomas que apresenta a criança na idade pré-escolar? Comportamento destrutivo com brinquedos. Isso é uma coisa que chama muita atenção. Mas também não é exclusivo de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A criança altamente excitável, a criança barulhenta, inquieta, imperativa, agressiva, teimosa, que tem explosões de raiva, criança que tem sono agitado, que exige atenção em demasia dos pais, que as relações familiares estão muito tumultuadas por conta do comportamento da criança. Então, esses são assim, sintomas que aparecem nessa fase, tá? Que chamam muita atenção e que mais adiante a gente acaba fechando o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção. Então, às vezes eles têm esses sintomas que muitas vezes eles têm os sintomas clássicos do critério A, mas às vezes não fecham os critérios plenos para diagnóstico, quer dizer, o B, C, D e o E. Na fase escolar, na idade escolar, já começam a aparecer problemas cognitivos, distrai facilmente, continuam os problemas de comportamento, as crianças são um pouco desorganizadas, participam de atividades sem tarefas a serem cumpridas, ou seja, as tarefas ficam muito incompletas, deveres de casa incompletos, salas de aulas, o professor reclama muito porque essas crianças tumultuam salas de aulas, não sabem esperar, demonstram agressividades e começam os relacionamentos, as dificuldades de relacionamento com os pares. Na fase de adolescência, é comum a questão da organização, da pouca persistência de tarefas, sonhar acordado, às vezes é um pouco confundido, porque a criança começa a ter outros interesses, começa a ter interesse em outros meninos e também e os meninos nas meninas, então dá a falsa impressão de que, né, confunde um pouco com a parte da adolescência, mas é muito comum isso aqui, eles não estão muito interessados
na parte acadêmica, estão interessados em outras coisas, então isso aqui fica bem evidente. A agitação, a letargia com falta de motivação para se esforçar, são, assim, pontos importantes nessa fase de adolescência. São crianças e adolescentes que, às vezes, apresentam um comportamento de risco, com envolvimento em grupos de risco. Então, pais têm que ficar atento a essa fase e ficar atento ao grupo com quem esse menino está se envolvendo. A rejeição por parte dos colegas é uma coisa que começa a aparecer muito, aliás, aparece já na pré-escola, mas ao longo da trajetória começa a ficar bem evidente, rejeição pelos colegas, porque muitas vezes a criança vai ficando para trás em termos de aprendizagem acadêmica, e aí o comprometimento da autoestima é ruim e automaticamente ela mesma começa a se isolar. Os acidentes ao dirigir, problemas e conflitos em família, as dificuldades com a autoridade em alguns casos, e a questão do desempenho escolar. A questão do desempenho escolar é uma questão assim, que tem vários fatores, não está relacionada à questão dos sintomas, que vão comprometer ou não, está relacionado em como a família maneja isso, e também está relacionado ao nível cognitivo do aluno, do adolescente, da criança e do adolescente. Porque se ele tem um potencial intelectual um pouco mais elevado, pode ser que ele tenha um desempenho acadêmico normal. Se ele está num ambiente escolar onde a demanda é um pouco menor, pode ser que o desempenho acadêmico dele seja satisfatório, então ele não está incomodando. Entretanto, quando esse indivíduo é exposto, ele vai para um grau de exigência maior, aí fica claro. Um exemplo, na hora de fazer o concurso vestibular, ou então qualquer concurso público, fica claro que ele não vai dar conta de tudo que ele precisa dar, e o comprometimento acaba sendo ruim. Na idade adulta aparecem os problemas de desorganização, baixa concentração, é esquecido, perde coisas, não termina projetos e tarefas, começa a postergar, comportamento antissocial, prisões, a questão do controle temporal, tá? Que, como a gente viu lá atrás, está relacionado com a relação com o cerebelo. Às vezes, esse adulto ele precisa de prazos rígidos para conseguir concluir tarefas, só conclui as tarefas quando está em regime de pressão. Então, são problemas que vão aparecendo na fase adulta e, conforme vocês podem ver, é diferente do que acontece nas idades anteriores. Não podemos esquecer que transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele vem associado com vários outros problemas, tá? Principalmente os problemas de aprendizado propriamente dito, dislexia, descalculia, os transtornos de linguagem, além das questões comportamentais, déficit cognitivo, intelectual e com espectro autista. E isso aí que vai determinar a heterogeneidade, a manifestação dos sintomas. A comorbidade é regra. Imagina o seguinte, 44% dos pacientes com diagnóstico de TDAH, eles têm pelo menos um outro diagnóstico comórbido. 32% têm 2, 11% 3. 51% das crianças têm ao menos um outro diagnóstico psiquiátrico. E 77% até 85% dos adultos têm comorbidades psiquiátricas. Qual a relevância disso? Isso modifica o quadro clínico, a apresentação, o início dos sintomas, a avaliação, os sintomas ao longo da idade, da vida, e principalmente altera o curso da doença, a remissão, o prognóstico, as alterações, as dificuldades acadêmicas e sociais. E também a resposta ao tratamento. É importante lembrar que alguns sintomas do transtorno de déficit de atenção, eles podem estar presentes também e listados no DSM-5 em outros transtornos, principalmente transtorno de humor e ansiedade. Então, na avaliação é obrigatório avaliar também as comorbidades, principalmente as comorbidades mais prevalentes, que são o transtorno opositor desafiador, transtorno de conduta, depressão, humor bipolar, transtorno de ansiedade, os transtornos do aprendizado. Transtorno opositor desafiador, ele vem junto com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em 40% a 60% dos casos. E é um padrão recorrente de um comportamento negativista, desafiador, desobediente, hostil, principalmente com figuras de autoridade. São aquelas crianças do contra,
aquelas crianças que você fala uma coisa, elas são... Você fala pau, ela é pedra. São pessoas que incomodam de propósito, que não assumem os erros, que são facilmente aborrecidas pelos outros, que discutem com adultos, que têm dificuldades em aceitar regras e limites, que questionam as figuras de autoridade. O transtorno de conduta, na verdade, alguns autores consideram como um contínuo do transtorno de oposição e desafio, onde é um pouco mais grave, porque aqui já existe a violação aos direitos dos outros, às normas e regras de sociedade. Então, eles cursam com roubo, invasões, mentiras, destruição de propriedades, agressão física. Muitas vezes estão envolvidos, esses pacientes, adolescentes e adultos, ficam muito envolvidos com a justiça. A depressão acontece em torno de 14% até 25% dos pacientes com TDAH após a depressão. Tá? Que cursa com irritabilidade do humor, prejuízo em rendimento, sentimento de tristeza, tem alteração de apetite, um sono diminuído, uma autoestima bem comprometida, aquela adolescente que se isola com frequência, que tem dificuldade de se concentrar, que tem pensamentos recorrentes sobre morte, que tem muitas vezes ideação suicida mesmo. Então, isso aqui é uma emergência médica e tem que ser identificada e tratada precocemente. Transtorno de ansiedade generalizada, 25% dos pacientes eles vêm acompanhado, que cursam com uma preocupação excessiva de desempenho, pode ser acadêmico, social, atlético, dificuldade em iniciar o sono, em relaxar, tem queixas somadas. Muitas vezes você tem um quadro deste, em associação com o transtorno de déficit de atenção, ou muitas vezes, principalmente em adulto, você tem um quadro isolado de transtorno de ansiedade generalizada. No tratamento, inclusive, você se preconiza tratar o problema que está mais disfuncional naquele momento e havendo sinais ou sintomas de desatenção ou hiperatividade, depois de controlado o problema que está trazendo mais prejuízo socioadaptativo, inicia-se o tratamento também para o déficit de atenção e hiperatividade. Como é que é feito o tratamento do déficit de atenção e hiperatividade? O tratamento é um tratamento amplo, que envolve o tratamento farmacológico, as abordagens psicoterapêuticas e psicossociais, dentre elas a terapia cognitivo-comportamental, que é um tipo de terapia que inclui enfoque no comportamento, mas com abordagens também na reabilitação cognitiva, em função do déficit que o paciente vem apresentando naquele momento, e é o tipo de terapia que funciona melhor nesse tipo, no transtorno de déficit de atenção. Além disso, a abordagem psicossocial, seja individual ou em grupo, é um indicativo do tratamento. A abordagem psicopedagógica está indicada para aquele paciente que apresenta atraso, comprometimento acadêmico e quando ela não sabe se organizar para se estudar. Então, o psicopedagogo ele vai trabalhar muito isso. Além disso, ele é um adjuvante quando a criança tem transtorno do aprendizado associado, principalmente a discalculia e a dislexia, transtorno a disgrafia, disortografia, onde, além do tratamento psicopedagógico, o tratamento com o fonoaudiólogo, ele requer uma atenção em especial. Muito importante ver as relações familiares e das crianças com transtorno de déficit de atenção. É claro que o foco do tratamento aqui não é deixar a criança ficar calma, quietinha. É importante ver como estão essas relações de dinâmica e família, porque se a dinâmica familiar está muito comprometida, está muito disfuncional, não adianta você querer deixar a criança quieta, você tem que trabalhar essa dinâmica familiar, senão os sintomas não vão melhorar. Além da abordagem das comorbidades especificamente. Das medicações utilizadas no transtorno de déficit de atenção, nós temos a medicação estimulante, dentre elas uma largamente utilizada, são as formulações do metilfenidato e outras anfetaminas,
particularmente o dimesilato de lisdexanfetamina, hoje já existente aqui no Brasil, que é o Venvance, o nome comercial. Esses são os medicamentos de primeira linha, mas a gente tem também os antidepressivos, particularmente os tricíclicos e a bupropiona. Os antidepressivos, eles entrariam assim como segunda opção de tratamento farmacológico, mas eles ocupam, assim, em algumas situações, até uma primeira linha, particularmente quando tem algumas comorbidades associadas. Por exemplo, tem transtorno da ansiedade ou depressão, então às vezes ele pode entrar como até primeira linha. Em criança, idade pré-escolar, são as medicações, quer dizer, criança abaixo de 6 anos de idade, onde o uso de metilfenidato ele não está liberado pela FDA, aí recomenda-se então usar os tricíclicos, particularmente a imipramina. Outras drogas que a gente pode usar são os agonistas alfa-adrenérgicos em situações específicas, em associação com metilfenidato ou não, depende o que você vai querer melhorar em termos da sintomatologia. A clonidina, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para usar por causa dos efeitos cardiotóxicos, mas assim, a gente consegue usar bem em crianças que têm problemas de sono, alterações de sono, ou com muita agressividade, então tem um resultado bom. Não tem um efeito bom em performance cognitiva, é mais na parte comportamental. Bom, o metilfenidato ele tem uma ação, um mecanismo de ação assim, claramente bem identificado, ou seja, ele age bloqueando a recaptação, ele inibe o transportador da dopamina. O transportador da dopamina, o que ele faz? Aqui a gente tem o metabolismo da dopamina, e essa dopamina é liberada na fenda sináptica. Essa dopamina, ela é acoplada a receptores no neurônio pós-sináptico, em receptores D2 e receptores D1, e posteriormente ela é recaptada para nova metabolização no neurônio pré-sináptico. A teoria mais aceita hoje é de uma hipofunção dopaminérgica no TDAH, ou seja, existem níveis de dopamina diminuídos na fenda sináptica. E o metilfenidato ele faz exatamente isso. Ele bloqueia aqui, que esquematicamente seria, ele bloqueia aqui o transportador da dopamina, que pega essa dopamina e joga no neurônio pré-sináptico. Então ele bloqueia aqui e ele aumenta os níveis da dopamina na fenda. Aqui fica, só para vocês entenderem melhor, tá? A formação da dopamina e a liberação a partir da vesícula pré-sináptica na fenda e a sua recaptação para ser novamente reaproveitada. Imagina vocês que aqui a gente tem um indivíduo que tem um transtorno leve de atenção e hiperatividade e onde aqui existe uma quantidade X de dopamina que seria acoplada aqui ao receptor. Quando você usa um psicoestimulante, o que você faz? Você aumenta os níveis da liberação da dopamina aqui, ao mesmo tempo que você facilita a captação a adesão da dopamina no receptor pós-sináptico. Ou seja, então aqui você melhora os sintomas a partir do aumento dos níveis da dopamina aqui. Isso é o que faz as medicações psicoestimulantes. O metilfenidato são várias apresentações, isso é importante a gente saber, porque às vezes chega muita criança dizendo que a resposta não está boa, e a gente tem que entender por quê, tá? Então, para isso é importante saber vários tipos de formulações, de liberação imediata, e as formulações sodas e oros, quer dizer, uma tem efeito de 4 horas, outra de 8 horas ou 12 horas. Além desse tipo de formulação, é importante saber a farmacocinética e farmacodinâmica. E, assim, como é que elas agem? Porque, por exemplo, o metilfenidato de liberação imediata, ele tem um pico de efeito em torno de 90 minutos, depois cai rápido. Então, se você vai avaliar a criança fora desse horário que está coberto, claro que ela continua com sintomas. Da mesma maneira, essa formulação oros, que tem 8 horas de efeito, tem 2 picos de liberação. Só que tem 2 picos altos, o nível plasmático no sangue está elevado, mas tem picos onde ela está baixa no sangue. Então, crianças que têm, principalmente um comprometimento comportamental importante,
Às vezes, quando cai esse nível sérico, que acontece 4 horas depois da ingestão, a escola reclama. E às vezes manda até o menino embora para casa. Chama a mãe para levar o menino porque o menino está agitado. Então é importante ver isso para saber como fazer para você cobrir esse ato que às vezes acontece. Isso já não acontece com a formulação Horus, porque ele já dá um pico plasmático assim, bem estável ao longo do curso de 12 horas de efeito. Então, a formulação sodas, então tem uma longa ação terapêutica, no caso 8 horas de ação. Ele libera o metilfenidato em 2 fases, então proporciona 2 picos terapêuticos, onde acaba simulando 2 tomadas do metilfenidato de liberação imediata. Tem uma absorção rápida e sofre pouquíssima alteração com a ingestão alimentar. A formulação Horus, que é aquela de 12 horas de efeito, ele já tem um mecanismo de liberação um pouco diferenciado. É um comprimido, não é uma cápsula. O Sodas é uma cápsula. Aqui a gente tem o Ritalina LA, né? Ele é uma cápsula onde tem microesferas dentro da cápsula. Aqui não. Aqui a gente tem um comprimido, tá? Onde você tem uma quantidade do medicamento que fica na cápsula, no revestimento externo da cápsula. Isso é importante porque assim que toma, ele é liberado, esse medicamento, que dá um efeito logo nas primeiras horas. E tem uma parte do medicamento que vai sendo liberado por um mecanismo de liberação osmótica. Tem um compartimento dentro do comprimido, que é um compartimento expansível, que quando ele chega no estômago, por absorção líquida, ele vai empurrando a medicação e a medicação vai sendo liberada no curso de 12 horas. Aqui, só para vocês terem uma ideia, um comparativo aqui da formulação Horus de 18 mg com o Ritalina de efeito imediato, onde aqui a gente tem administração, a Ritalina de efeito imediato tem 4 horas de efeito. Então, precisa de uma administração aqui, mais outra dose aqui, mais 4 horas de efeito, e mais uma outra dose para ter efeito de 12 horas. Os picos que eu falei aqui, ó, quando você toma a formulação de liberação imediata, 90 minutos você tem um pico de efeito, depois ela cai rápido. Depois aqui, você administra outra liberação imediata, tem outro pico que cai rápido. E assim vai. Tá? Quando você faz a formulação, o Horus, a formulação Horus, na primeira hora de liberação, você libera todo o conteúdo que tem em volta, que já tem um efeito nítido, dá pra gente ver. Nas próximas 4 horas, libera 6 mg que tem dentro, então você começa a ter um efeito progressivo de aumento. Esse efeito é maior e culmina com 5 horas, mantém estável até 10 horas em nível plasmático alto e depois começa a cair. Isso por um mecanismo de liberação osmótica, que vai sendo empurrado. Bem, bom, aqui é a mesma coisa, um comparativo da formulação Horus na concentração de 36 com de liberação imediata. As anfetaminas, particularmente a lisdexanfetaminas, elas têm um tamanho de efeito. Alguns autores falam um pouquinho maior do que o metilfenidato, mas a diferença não é tão grande. Enquanto o metilfenidato tem um tamanho de efeito em torno de 0,9, 9,7, a lisdexanfetamina pode chegar até 1,1, 1,2, tamanho de efeito, ou seja, quanto melhoram os sintomas. E a justificativa para isso talvez seja o mecanismo de efeito dela. Por quê? Porque as anfetaminas, além de bloquear a recaptação, ela estimula a liberação da dopamina a partir das vesículas sinápticas. Então, a maioria dos pesquisadores e os especialistas, eles falam que a diferença de tamanho de efeito talvez se justifique a partir daí. Também é uma medicação de efeito prolongado, tem um curso de efeito parecido com o metilfenidato, de 12 horas de efeito, de cobertura. A diferença aqui é que o paciente vai ingerir a droga inativa.
Então, ele gera a prodroga, é uma droga inativa, e essa droga no organismo é liberada o princípio ativo, as anfetaminas, que vão ter esse efeito. Ou seja, precisa aí de 2 horas, você toma o remédio, daí a 2 horas que você começa a ter um efeito, porque precisa primeiro dessa metabolização, tá? Para poder liberar o princípio ativo e começar a ter melhora dos sintomas. Em relação aos efeitos colaterais dos psicoestimulantes, é importante ressaltar e alertar a família dos mais comuns, que é a diminuição do apetite, que cursa em 80% dos casos, comprometimento com sono, principalmente quando está na cobertura farmacológica do remédio. Isso é importante falar, porque às vezes a criança está tomando o remédio de efeito de liberação imediata, 4 horas, e a mãe fala que não está dormindo à noite. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Porque se ele toma a medicação, digamos, pela manhã e tem 4 horas de efeito, e se ele não está dormindo à noite, possivelmente o problema não é por conta da medicação. Então, quando fala insônia, ele não está conseguindo dormir. Tá, vamos ver qual a formulação que ele está usando, qual o período de insônia. Para ficar bem, para se explicar bem e procurar entender o que está acontecendo. Além disso, tem esses outros sintomas de boca seca, cefaleia, são menos comuns, mas pode ocorrer taquicardia, é importante. Taquicardia é um efeito cardiovascular, que às vezes acontece principalmente em altas doses. É importante, principalmente nos pacientes esportistas. Isso é importante, por quê? Se ele fosse envolver numa atividade esportiva de alto impacto, que exige muito da atividade cardiovascular, talvez seja interessante ou você usar uma dose mais baixa, por causa do efeito sobreposto, ou então usar uma medicação que fuja, que não dê cobertura nesse período, se for possível. Porque tem alguns esportistas também que precisam de atenção na hora do esporte. Então, você tem que considerar isso, porque a atividade esportiva intensiva já tem um efeito cardiovascular importante. E somado ao efeito do psicoestimulante, pode ter problemas. Então, uma opção, se os sintomas acontecem também durante a atividade esportiva, é você estar diminuindo a dose e ver os picos de efeito da medicação. Usar aquela medicação mais estável, evitar aquelas com pico de efeito maiores, tá? Que aí você consegue minimizar esses efeitos cardiovasculares. São contraindicações precisas dos estimulantes, as psicoses, hipertiroidismo, problemas cardiovasculares. Então, na avaliação da criança é importante perguntar se tem passado algum problema cardiovascular, se tem algum tipo de cardiopatia, se tem história na família de morte súbita. Tá? A história de morte súbita na família não é contraindicação, mas é indicação para você solicitar um eletrocardiograma. Contraindicações seriam, então, as psicose, hipertiroidismo, problemas cardiovasculares, tiques intensos, a epilepsia, quando não controlada, glaucoma, adolescentes, gestantes e em aleitamento materno, que estão as nutrizes, né, estão amamentando, também tem contraindicações formais ao uso de psicoestimulantes. O risco cardiovascular é prudente ser avaliado em todo paciente que tem um histórico de cardiopatia. A American Heart Association, ela preconiza, como recomendação classe 1, efetuar uma história adequada, incluindo dados familiares e exame físico cardiovascular. Entretanto, o eletrocardiograma ficaria muito a critério do clínico. Seria razoável considerar, e principalmente se tem história de morte súbita na família. Então, na investigação, tem história de morte súbita na família? Pede um eletrocardiograma antes de iniciar a terapêutica com metilfenidato ou qualquer psicoestimulante. Tá? Havendo casos de morte súbita na família, como eu falei, recomenda-se, então, pedir o eletrocardiograma. Em relação ao crescimento, é uma outra pergunta em relação, assim, na rotina clínica, né, a questão do estimulantes e interferem no crescimento. Alguns trabalhos dizem que sim, outros trabalhos dizem que não. Esse estudo foi um grande estudo que foi feito que foi feito em 579 crianças de idade de 7 a 9 anos, e foi em 1999, e era um estudo randomizado, duplo cego, controlado por placebo, onde eram 4 braços. Em um braço se avaliava o efeito da medicação, o metilfenidato, no outro braço a terapia cognitivo-comportamental, a associação medicação e comportamento, e intervenção comportamental, e o outro é um tratamento aberto à comunidade.
E em relação a essa avaliação, o que observou? Que a medicação isolada e a medicação associada ao comportamento, eles tinham assim, o mesmo tipo de resposta. Agora, importante foi o follow-up aos 10 meses e aos 12 meses, em relação ao crescimento. O que mostrou esse estudo? Então, quando foi se avaliar a altura desses meninos medicados, com 14 meses, eles tinham 5,88 centímetros e os não medicados 6,93 centímetros. Ou seja, existia uma diferença de 1,5 centímetros. As crianças não medicadas, na avaliação aos 14 meses, apresentavam uma diferença em estatura 1,5 centímetro a mais. Agora, quando foi se avaliar mais adiante, com 22 meses, essa diferença diminuiu um pouco. Alguns estudos falam que na estatura final, quando fecham as epifisárias, o adolescente para de crescer, na verdade a diferença na estatura final fica em torno de 1 centímetro, a média. Tá? Alguns questionam se o transtorno de déficit de atenção em si já não traz na genética uma altura um pouco menor, ou se essa diferença de 1 centímetro pode ser secundária a questões alimentares, que por conta do tratamento com psicoestimulantes. Bom, isso ainda não está muito claro. De qualquer maneira, o que é importante? Monitorar o crescimento em curvas de crescimento padronizadas e mecanismo assim, alerta. Você tem que estar alerta quando essa criança, no seu monitoramento, ela começa a sair do seu canal de crescimento. Então, se ela cresce no percentil 50 e, de repente, ela passa para o percentil 25, você tem que avaliar a medicação, você tem que avaliar a sua dose, tá? E tem que, de repente, pensar em mudar essa medicação. Quais são as implicações do tratamento? Deve-se aproveitar precocemente o neurodesenvolvimento, porque ele pode estar ligado à melhora clínica e comportamental ao longo da vida. Ela está indicada para crianças que têm prejuízo, sempre. Lembrar que intervenções psicológicas e psicoeducativas e treinamento de pais fazem parte da intervenção, do tratamento para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Uma outra coisa, criança em idade pré-escolar, o tratamento farmacológico ele ocupa uma posição secundária. Estou liberando. Posição secundária. Aqui é importante começar primeiro com a terapia, com as terapias psicossociais e comportamentais. E agora eu vou passar para a professora Guiomar, fonoaudióloga, do Departamento de Fonoaudiologia da UFES, para fazer as considerações finais e perguntas para a gente entrar em discussão. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, boa tarde. Gostaria de parabenizar a doutora Jane Tagarro por essa palestra ótima, super esclarecedora. Peço desculpas por eu ter chegado um pouquinho atrasada, então perdi um pouquinho do início. E vou aproveitar, vou começar, não sei se eu perdi essa parte, mas eu queria que, por gentileza, a senhora falasse um pouquinho sobre as mudanças. Se houve alguma mudança, né, que mudanças que houveram, que houve, dos critérios diagnósticos no DSM-5 agora, que é o novo livro, né, manual de diagnóstico para o TDAH. Sim. Está ouvindo? Sim, pois não. Então, de fato, esse foi um grande debate que aconteceu em 2013, quando foi editado o DSM-5. Anteriormente, o DSM-4, os critérios diagnósticos A, B, C, D e E do DSM-5, eles continuaram 5 critérios com algumas mudanças. Em relação à lista, o critério A, que identifica número de sintomas em relação a déficit de atenção e nos domínios de déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade, eles permaneceram iguais. Ou seja, para diagnóstico, seriam 6 sintomas de desatenção, ou 6 sintomas de hiperatividade e impulsividade,
ou 6 ou mais sintomas de um e de outro, para você fechar o diagnóstico de lesão. Isso de acordo com o critério A. Uma mudança que aconteceu aqui foi em relação ao comprometimento em adolescentes a partir de 17 anos e adultos, onde número menor de sintomas, 4 até 5 sintomas, havendo prejuízos adaptativo funcional, você fecha o diagnóstico. Então, você não precisaria listar 6 sintomas. Com 5 sintomas, havendo prejuízo, em adultos e adolescentes 17 anos, você já fecha o diagnóstico. Em relação ao critério o B, que isso houve uma mudança comparado ao DSM-4, onde o tempo de início de sintomas no DSM-4 eram 7 anos e agora aumentou para 12 anos. O critério C, o tipo de prejuízo continua, os sintomas estão presentes em contextos diferentes, isso permaneceu em relação ao DSM-4. E os sintomas precisam vir acompanhados por problemas sociais, adaptativos, ou seja, problemas no funcionamento também persistiu. E o critério E, que é a concomitância com outras patologias, psicopatologias e outros problemas psiquiátricos, houve mudança também. No DSM-4, a gente não fazia o diagnóstico quando tinha transtorno espectro autista. Hoje, você faz o diagnóstico de autismo, transtorno espectro autista, associado ao transtorno de déficit de atenção. Da mesma maneira, o déficit intelectual. Uma criança com deficiência intelectual, ela pode ter concomitante o déficit intelectual e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essas foram as principais mudanças que houveram em relação ao DSM-4. Obrigada, professora, muito interessante, realmente. E eu gostaria, assim, que as pessoas ficassem, que estão participando, né, que estão assistindo, ficassem à vontade também para fazer perguntas, porque o TDAH é muito frequente, né, é muito comum, a gente tem muita coisa na mídia, então, assim, fiquem à vontade para tirar suas dúvidas, aproveitem a doutora Jane, que ela tem bastante experiência, né, está aqui, trabalha com grupos de TDAH, é referência no nosso estado, então a gente tem que aproveitar. E eu vou aproveitar, já que não tem nenhuma pergunta aqui na sala, para fazer uma outra pergunta, de acordo com o que a senhora estava apresentando sobre medicação, né, falou bastante de medicação, achei muito interessante. E antes de falar assim, especificamente de medicação, de fazer umas perguntas que eu acho que são dúvidas gerais, eu fiquei curiosa sobre a parte que a senhora falou sobre a medicação em crianças pré-escolares, né, medicar crianças antes dos 6 anos de idade. É comum isso? Tem diagnóstico seguro de TDAH em crianças antes dessa idade, antes dos 6 anos de idade? Isso é um ponto interessante para a gente discutir, onde o tratamento em criança abaixo de 6 anos, até por conta da das drogas disponíveis, e principalmente porque a gente está pegando uma criança numa fase de desenvolvimento onde o desenvolvimento cerebral é muito grande. Então a gente tem que ter extrema cautela no uso de drogas psicoativas nessa faixa etária. O tratamento farmacológico, na fase pré-escolar, ele ocupa uma posição secundária. Inicialmente, o tratamento, ele é a abordagem psicossocial e a abordagem psicoterapêutica. Quando falham esses tipos de abordagem, que você pode pensar em usar uma medicação mais adequada para essa faixa etária de desenvolvimento. Psicoestimulante, tem situações, na verdade, na prática clínica, quando a situação está muito caótica, que às vezes a gente até usa, mas tem que ter muito cuidado. Por quê? O mecanismo, a criança pequena, a criança ela responde completamente diferente ao psicoestimulante. Normalmente, quando se usa, você precisa de uma dose muito menor, e o resultado, a eficácia não é a mesma de criança em idade escolar. E os efeitos colaterais adversos são muito mais intensos, mesmo usando em doses menores. Então, tem que ter cautela. E quando usar, por isso que eu falei, quando a gente precisa usar nessa criança pequena, às vezes a gente usa uma outra droga, uma imipramina, que já são drogas mais aprovadas para essa faixa etária. E o psicoestimulante ficaria mais adiante. Mas assim, enfatizando, mais uma vez,
tratamento inicial da criança em idade escolar não é o farmacológico, é a abordagem psicoterapêutica e a abordagem psicossocial, com técnicas de habilidade psicossocial. Nós temos uma pergunta aqui da Valesca Lucena. Quando há uma criança ou adolescente com diagnóstico de TDAH na família, o médico de família deve rastrear os sintomas de TDAH em outros familiares, incluindo os pais e irmãos adultos, doutora Jane? Sim, excelente a sua pergunta, muito interessante. Por quê? Como eu falei, a base genética, a vulnerabilidade genética é muito grande. Existem aqueles casos em que existem outros fatores ambientais que vão ser importantes no aparecimento dos sintomas. Então você tem que tentar rastrear, é obrigatório. Nos pais, ou nos avós, se possível. A identificação nos pais ou nos cuidadores é importante porque se esses pais eles não forem adequadamente tratados, entenderem o que está acontecendo, a criança também não vai melhorar. Mesmo com todo tipo de abordagem. Então, tem que rastrear assim. Os familiares de toda criança que chega para você com sintomas de transtorno de déficit de atenção. Eu vi mais perguntas. Enquanto isso, eu vou retomar aquela pergunta sobre medicação, e, na verdade, sem querer ouvir um pouquinho da senhora, doutora, sobre os abusos da medicação por pais, né, mães principalmente, e até por estudantes. Tem, sim, lá como efeitos colaterais, por exemplo, a senhora citou diminuição de apetite. Não tem mãe que acaba usando remédio da criança, do filho, para diminuir o apetite para emagrecer, ou pessoas que pegam a medicação e tomam, dão uma roubadinha no comprimido para poder ter mais concentração para estudar. Enfim, a gente ouve várias histórias desse tipo. Qual é o risco disso, né? Já que a gente está falando de medicação, isso é sério, controlado, tem efeitos colaterais. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho isso. Isso é um assunto do momento. Realmente, o grande problema que a gente está vivendo hoje é o uso indevido do medicamento por pessoas que não precisam de usar. Esse é um grande problema que muitas vezes acaba atrapalhando o tratamento de quem precisa. Tá? O metilfenidato ele não está indicado como melhora de performance cognitiva. Não está indicado. E alguns trabalhos têm mostrado que essa performance cognitiva ela não melhora em quem não tem déficit de atenção, quem não tem o transtorno. Então não adianta ficar. O que precisa é se organizar para dar conta. É ver o que está atrapalhando o dia a dia. Tá? Porque os efeitos adversos em longo prazo que vão acontecer com esse, são vários. Não existe, assim, eu fiquei sabendo de um estudo multicêntrico que estava avaliando isso, tá? Uso indevido do metilfenidato em universitários e na comunidade em geral, e o que iria acontecer ao longo dos anos. Mas até hoje eu não vi muitos resultados desse estudo, porque normalmente você não medica quem não precisa. Tá? Mas o que se diz é que não melhora a performance cognitiva. E aumenta muito o risco dos efeitos adversos. E atrapalha o uso para quem precisa. Esse é o grande problema. Já ouvi isso de diminuir o apetite, porque as anfetaminas, né, assim, historicamente, elas faziam parte do arsenal terapêutico, do receituário para controlar o apetite, a impulsividade alimentar e tudo mais. E já vi assim, alguns recomendando fazer anfetaminas, até anfetaminas agora que foi lançado no Brasil, que é o Venvance, para manter a silhueta, diminuir o peso. Mas assim, contraindicado, não está indicado. Alguns neurocientistas, eu já li também muita coisa sobre isso, alguns neurocientistas, eles até advogam
porque, assim, o uso de algumas medicações para melhorar a performance, mas isso hoje ainda não faz parte, não está liberado para uso no dia a dia. Ok? Bom, a gente está com algumas perguntas, isso é super legal, né? Ótimo. As dúvidas de vocês. Então, a Valesca, Luciana. Ela pergunta, famílias disfuncionais têm uma incidência maior de pessoas com TDAH? Famílias disfuncionais. Então, aí a gente tem que avaliar com algum critério para saber se a família está disfuncional em relação à criança, o que causa um tumulto na vida, ou se de fato já existe alguma coisa de base nessa família que poderia estar levando a esse tipo de comportamento na criança. Tá? O que a gente vê é que algumas psicopatologias nos pais, psiquiátricos nos pais, eles têm um fator de risco maior para aparecimento de crianças com transtorno de déficit de atenção. Ou seja, normalmente esses pais, às vezes, que têm transtorno de ansiedade, transtorno depressivos, bipolaridade, às vezes subjacente a isso, eles podem ter um quadro de transtorno de déficit de atenção. Aí sim, a chance de ter uma criança com transtorno de déficit de atenção também aumenta. Tá? Mas assim, uma família disfuncional por outros problemas, ele gera comportamentos na criança que às vezes pode até simular transtorno de déficit de atenção. Isso é particularmente evidente, principalmente na fase pré-escolar. Como eu falei, que precisa ser trabalhado a família para ver se aquele comportamento da criança melhora. Então, não sei se eu respondi para você, mas assim, tem que ver se a família é disfuncional por conta de algum problema nos pais, tá? Se existe algum problema psiquiátrico nos pais ou psicopatológico, que aí sim pode aumentar a chance dessa criança ter, se o pai e a mãe também tiverem. Bom, a Carolina perguntou, ela falou que ela é psicóloga na rede de saúde de Vitória, e ela pergunta como ela pode encaminhar crianças com diagnósticos de TDAH para o ambulatório aqui do CAM. Então, Carolina, olha só, a partir de outubro agora, os encaminhamentos de crianças para primeiro atendimento, eles serão feitos pelo sistema de regulação do SUS. Então, aqui a gente tem algumas vagas para regulação, que serão disponíveis para a rede básica de saúde, e temos as vagas de autogestão, porque tem um ambulatório de pediatria, tem de outras especialidades pediátricas aqui, então chega muita criança aqui. Então a gente vai ter. Então criança, a primeira vez que vem através do SUS é pelo sistema de autorregulação. Bom, a Vanessa também tem alguma dúvida parecida com essa, né? Como deve ser referenciada a criança com suspeita de TDAH? Quando a suspeita é levantada na escola, como deve ser o fluxo de atendimento até o diagnóstico final e posterior tratamento? Então, quando a escola encaminha muito mesmo, criança com qualquer coisa que não vai bem na escola, chega pra gente com diagnóstico de transtorno de déficit de atenção. Antigamente a gente via muito assim, porque a gente recebia muita criança da escola que não passava por uma triagem assim, prévia. Então, a gente fazia um acolhimento com os grupos de pais e já a partir dali, a gente aplicava algumas escalas para levantar comportamento específico de TDAH e a partir dali a gente já via que tinham várias crianças ali que não apresentavam sintomas, não atingiam o ponto de corte que a gente precisava ser investigado. E, quer dizer, eram outros problemas que não o TDAH. Isso acontecia hoje. O que a gente faz? Primeiro a gente faz uma avaliação ampla, né, com a anamnese ampla. A gente procura levantar sintomas de transtorno de déficit de atenção, identificar se realmente são os sintomas principais do transtorno de déficit de atenção que estão trazendo maior prejuízo naquele momento, tentar identificar a comunidade se tiver ou não tiver, tá? E a partir daí, se existir suspeita realmente, e principalmente aqueles casos mais graves, com comorbidades, aí ele pode ser encaminhado para, assim,
ambulatórios mais especializados. Eu acho o seguinte, hoje, grande parte das crianças, se você pega essa criança bem cedo, na idade pré-escolar, início da idade escolar, consegue tratar muito bem na rede de atenção básica de saúde. E essa assim, a ideia maior da gente, de estar trabalhando com a unidade básica, no sentido de identificar os casos, ver os casos mais complicados de risco e tentar resolver no local os casos de menor complexidade. Bom, aproveitando esse gancho, né, da Carolina, da unidade básica, né, de perguntar, da unidade básica, da Valesca também, e da doutora Jane já falando disso, a gente sabe que as unidades recebem primeiro essa demanda de crianças com dificuldades de aprendizagem, e aí levantam, já vem com essas suspeitas da escola, né, de dificuldades de aprendizagem, TDAH, enfim. É interessante a gente refletir sobre como é feito, né, esse diagnóstico diferencial do transtorno de aprendizagem para o TDAH, né, ou da dificuldade apenas de aprendizagem, né, não um transtorno em si. Então, é muito produtivo isso, né, todo mundo tem bastante curiosidade e a demanda realmente é muito grande. Vamos falar um pouquinho sobre isso, doutora Jane? Vamos sim. Então, a gente recebe muita criança. Assim, às vezes a criança chega pra gente, como eu falei, chega pra gente com dificuldade de atenção. E às vezes você vai ver e, na verdade, a criança ela tem um transtorno específico de aprendizagem, um transtorno específico de leitura e escrita. É claro que a gente sabe que 15 até 20% dos casos você pode ter em coassociação déficit de atenção com um transtorno específico, por exemplo, de leitura. Mas, então, você tem que investigar as duas coisas. Tá? Mas é importante já ir tentando diferenciar o que são os sintomas cardinais do déficit de atenção e o que são transtornos específicos de aprendizagem, as queixas comuns. Crianças com dificuldade para ler, crianças que não fazem decodificação fonética da palavra, crianças que têm alterações de escrita, que às vezes você pega a menina com 11 anos de idade e que tem letra espelhada. Aí, eu tenho que mandar para avaliação especializada. Então, assim, é importante diferenciar isso. Diferenciar o que é uma coisa e o que é outra. E, como eu falei, o transtorno ele vem junto com muita coisa. Então, na avaliação, além da avaliação dos sintomas centrais, tem que pensar nas comorbidades mais comuns. Se a queixa vem, o problema é só comportamental? Ótimo. Se ele vem com queixa de desatenção, problema de comportamento, e também tem um atraso de leitura escrita, tem uma alteração na parte de escrita mesmo, de grafia da palavra, não sabe interpretar. Essa é outra questão também, não sabe interpretar. Não sabe interpretar por quê? Porque ele não consegue sustentar a atenção e quando chega lá no final já não sabe o que é e não consegue interpretar, ou ele não consegue ler. Então, são coisas que a gente precisa estar diferenciando. É por isso que a gente precisa de uma avaliação interdisciplinar. Tá? O médico sozinho não dá conta, o psicólogo sozinho não dá conta, tá? Às vezes o fonoaudiólogo sozinho não dá conta, então a gente precisa dessa interação para que o resultado seja bom. Bom, a gente tem aqui uma pergunta da Valesca, né? Que escalas o médico da família pode utilizar para rastrear sintomas de TDAH antes de encaminhar ao especialista? Então, muito bom. Eu acabei não falando nada sobre as escalas, né, de comportamento, mas isso é uma rotina cada vez mais frequente. Embora a avaliação, talvez eu não falei até de propósito, porque a avaliação do déficit de atenção e hiperatividade, ela não se restringe só a aplicar escalas. As escalas são importantes, fazem parte do diagnóstico para levantar sintomas. Por quê? Uma escala muito comum que a gente usa é a escala SNAP 4, que levanta os sintomas de hiperatividade, ela é baseada no DSM, 4, né? Possivelmente ela vai ser reformulada, e ela levanta sintomas nos domínios de atenção, de hiperatividade, impulsividade,
E também transtorno opositor desafiador, quer dizer, em todas as psicopatologias. Na verdade, a gente tem uma escala um pouco enxuta, que é a mais comumente conhecida. Então, ela pontua ali, vai respondendo essas escalas, e existe um ponto de corte nos domínios relacionados à desatenção, hiperatividade e comportamento opositor desafiador. Então, se a criança, naquele domínio específico, tá, a escala tem lá 6 sintomas de desatenção, se naqueles 6 sintomas de desatenção ela pontua acima do ponto de corte, essa criança ela tem sintomas de desatenção que merecem ser investigados. Isso não quer dizer que ela tem transtorno de déficit de atenção. Por quê? Pode aparecer em outros problemas também, outros transtornos psiquiátricos. Outra escala também que é usada é a escala de Conners. Tem tanto a forma simplificada como a mais abrangente, tá? Dependendo do que você quer investigar. A gente usa muito para levantar assim, comorbidades, tá? Tem a CBCL, também é uma escala largamente utilizada, o psicólogo gosta muito de usar a escala CBCL, que é uma escala muito usada assim, para vários psicopatologias. Então, é muito boa para a gente avaliar, identificar algumas psicopatologias. Bom, Gilcimar fez uma pergunta. Se durante a gestação foi usado antidepressivo até os 7 meses, quando foi descoberta a gravidez, pode ter uma criança futuramente com TDAH? Então, olha, vai depender, primeiro, que tipo de antidepressivo foi usado. Na verdade, não é só, não são só os antidepressivos. Qualquer droga psicoativa na gestação, particularmente nos primeiros períodos embrionários, até terceiro, quarto, quinto mês de gestação, elas são potencialmente perigosas para o embrião, tá? Particularmente se ele está naquela fase de desenvolvimento da área frontal. Então, essas medicações, elas podem sim interferir no curso de desenvolvimento dessas áreas, tá? Então, por exemplo, a gente realmente tem umas que são mais seguras, outras que são formalmente contraindicadas. Bom, ainda falando de medicamento, mas voltando para o medicamento do paciente, eu gostaria de te perguntar, assim, fazer uma pergunta que é bem frequente, a gente escuta sempre, se essa medicação, uma vez que o paciente é diagnosticado com TDAH, ele começa a medicar, ele vai ter que ser medicado para sempre? Vou usar essa medicação a vida toda? Tem muita gente que se preocupa com isso. Essa é uma pergunta extremamente comum, porque a partir do momento que você faz a opção de entrar com uma medicação para uma criança, qualquer que seja o transtorno, a primeira pergunta é essa: vou usar pro resto da vida? Tá? Assim, aí o que a gente responde? O tempo de uso da medicação é muito variado, depende de N fatores. Depende da gravidade do transtorno, depende da apresentação do transtorno, depende das comorbidades associadas. Se tiver muitas comorbidades associadas, o tempo de uso da medicação vai se prolongar um pouco mais. Por outro lado, depende se a adesão da família ao tratamento, não só o tratamento farmacológico, mas o tratamento psicoeducativo, o tratamento, as intervenções psicoterapêuticas, ela é adequada ou não. Então, o que eu percebo no dia a dia? Quando a mãe então, ela faz, além do tratamento farmacológico, o restante, o resultado é muito bom em longo prazo. Então, isso aí faz com que a gente consiga mudar o curso da doença e diminuir o tratamento, o uso da medicação mais cedo. Não existe, assim, uma data, uma época certa, eu vou usar tanto tempo. Não dá para dizer, porque depende de tudo isso. Depende, inclusive, isso, de você identificar na família se tem pais que têm. Porque os pais também precisam ser tratados, serem tratados. O que a gente sabe, como eu falei anteriormente, 50% das crianças entram na idade adulta tendo problema. O que vai determinar se vai usar alguma medicação é o prejuízo funcional. O que ele vai se envolver na idade adulta. Se for um adulto, um adolescente que tiver uma demanda muito grande, profissional, acadêmica, pode ser que não precisa da medicação mais, na faculdade não precisa mais. Agora, se ele for fazer um concurso, se ele for
trabalhar uma profissão que exige muita leitura, que tem muitas atividades, muita coisa para dar conta, possivelmente ele vai precisar. Então, o determinante é isso. O quanto vai ser exigido quando ele for adulto, tá? E o balanço aí com a gravidade do problema. O que ainda existe de comprometimento quando ele chega na idade adulta. Bom, e já aproveitando essa fala da senhora, a idade, quando o paciente é diagnosticado com TDAH na infância, e aí ele cresce, quando passa para a idade adulta, há mudança dos sintomas, ele continua igual, como que fica esse quadro de TDAH com o crescimento, quando o paciente passa para a idade adulta? Então, conforme a gente já tinha comentado anteriormente, a manifestação, o fenótipo, a manifestação do sintoma, ela vai mudando no curso de desenvolvimento. Idade pré-escolar, a criança de um jeito, onde predomina os sintomas de comportamento. Quando chega na fase de escolar, já começa a aparecer os problemas na escola, dificuldade de adesão a regras, a limites, a figuras de autoridade, a cumprimento de metas, a realização de tarefas, problemas da autoestima. Quando chega na fase de adolescência, é um período assim, crítico em que o foco acadêmico não é o mais importante, ela está preocupada com outras coisas, fica aquela criança sem motivação, ou adolescente sem motivação, letárgica, com prejuízos, continuam prejuízos acadêmicos. Tem casos que questionam, são muito questionadores em relação aos pais. Quer dizer, então, no curso de desenvolvimento, isso vai mudando. E chega na idade adulta com muitos problemas, e principalmente relacionados a problemas cognitivos. São esquecidos, não lembro das coisas, tem problemas de memória, não dou conta das coisas, eu deixo tudo para depois, eu só faço as coisas quando estou na pressão. Quer dizer, então, aquela agitação que a gente via lá no menino com 7 anos, a gente não vê mais quando ele chega na fase de adolescência, principalmente na adolescência intermediária e tardia, você não vê mais aqui. E é muito interessante, porque eu já acompanhei crianças pequenas, que às vezes assim, nossa, se eu vi essa criança pequenininha, se eu não tivesse visto essa criança pequenininha, nunca eu ia dizer que esse menino tinha ou teve déficit de atenção. Porque muda muito. A maneira como o sintoma vai aparecendo vai mudando. Bom, e aí a Valesca pergunta, se o diagnóstico é feito na idade adulta, o tratamento é efetivo? Como? Se o tratamento é feito na idade adulta, se o diagnóstico for feito na idade adulta, esse tratamento ele vai ser efetivo? Tem a mesma eficácia? Sim, não, em qualquer época, uma vez feito o diagnóstico, uma vez que você tenha prejuízo em função daqueles sintomas, a intervenção, o tratamento, seja com intervenção psicoterapêutica, ou tratamento farmacológico, ou mudança de estratégias em casa, ele é efetivo. Recentemente, eu nem li ele na íntegra, só vi o resumo, mas o Grupo do Sul, do Hold, ele publicou agora recente um trabalho onde o diagnóstico do adulto, ele não precisa do diagnóstico da infância. O DSM hoje, para diagnóstico do adulto, exige o diagnóstico da infância. Agora o Hold já está mostrando porque é muito difícil você resgatar às vezes um adulto, não teve diagnóstico lá atrás, e aí? Então, hoje, ele está mostrando exatamente isso, que às vezes você se encontra plenamente com todos os sintomas de transtorno de atenção, com prejuízo funcional, e que não tiver diagnóstico na infância. E aí você começa o tratamento aqui diante. O tratamento é efetivo. O tamanho do efeito do metilfenidato, ele também no adulto e no adolescente, ele tem um efeito grande. Somente no pré-escolar, que esse efeito é bem menor, e que exige doses menores também. Porque às vezes eles deixaram passar, ou os pais não atentaram, ou era uma dimensão menor por conta da demanda, e de repente pode não ter sido visto antes, né? Sim. É muito preocupante aí. Tem pais e também
nós profissionais também na área de saúde, a gente às vezes fica com muito receio quando é criança em idade pré-escolar, e às vezes fica na dúvida de estar tratando os sintomas. Às vezes aquela criança preenche os critérios, assim, o critério A, agitar, isso tudo, mas você fica naquela dúvida, será que é só parte do desenvolvimento e que eu vou acompanhar um pouquinho e vai sumir? Com medo de você medicar uma criança que, entendeu? Que não precisa. Por outro lado, eu já vi também muitas crianças que têm diagnóstico assim, bem estabelecido e que passaram exatamente por causa desse medo. Entendeu? Por que isso? Porque atribui aquele comportamento a uma fase normal de desenvolvimento. E às vezes o diagnóstico é feito tardio. Então, e aí a Valesca está complementando essa pergunta, eu acho que já está dentro do que a gente está comentando, que a doutora está falando, se o transtorno pode começar em idades mais tardias. Sim, sim. Na verdade, existem alguns fatores que são determinantes, assim, vamos fazer, por que às vezes você tem uma vulnerabilidade genética grande em termos de genes para um determinado problema, no caso déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção, e às vezes a manifestação, a expressão desses sintomas, ela vai ocorrer numa fase bem tardia. Por que isso acontece? São vários fatores envolvidos, seja fatores assim, ligados à dinâmica de família, à proteção do indivíduo, à família em si, tá? Seja alguns fatores também relacionados ao próprio indivíduo. Um exemplo, o potencial cognitivo dele, o nível intelectual dele. Então, quanto maior o nível intelectual, funciona como um fator de resiliência, assim, um fortalecimento. Então, acaba que os sintomas eles começam a ficar evidentes numa fase bem posterior, quando aumenta o nível de exigência. Até então, como ele tem um potencial intelectual bom, uma família bem estruturada, uma família que o ajuda em tudo, consegue dar conta. Na fase pré-escolar, por exemplo, você tem professor, tem pai, está ajudando. Nas fases iniciais da idade escolar, também, que tem a mãe sempre presente, a professora tomando conta. Às vezes a criança consegue se organizar. E o diagnóstico vai ficando... Aí as coisas vão apertando na escola. E a criança começa a não dar conta. Por outro lado, a família e a sociedade em si já começa a exigir mais. Pô, você está crescendo, está ficando grandinho. Você já pode dar conta disso, daquilo. Já vai deixando um pouco do indivíduo. E aí fica claro o problema. Além de que a demanda na escola também vai aumentando. Aí fica bem claro. Eu já vi vários casos, aqui na UFES, inclusive, de alunos que passaram a vida toda estudantil super bem. Dava conta, estudava, dava conta de tudo. Até porque o nível de exigência da escola tem que estar na média. Às vezes a pessoa tem um potencial cognitivo maior, quer dizer, teoricamente, deveria se exigir um pouco mais dele para dar conta. E então ele vai levando a vida, vai passando, sem grandes problemas. Aí chega no vestibular, já começa a dificuldade, tal. Às vezes passa no vestibular, não para a primeira vez, para a segunda, terceira ou quarta vez. Beleza. Entrou na universidade, curso de medicina, começa os problemas. Aí vai ficando para trás. Aí começa associado a problema de ansiedade, por aí vai. Então, por quê? Depende disso, da estrutura familiar, depende do nível intelectual. Então, na verdade, e depende da vulnerabilidade genética, quantos genes eu tenho comprometido. Então, é a interação desses fatores que vai determinar o prejuízo. Então, é interessante a gente observar, né, na fala da doutora Jane, de que esse transtorno ele não começa em idades mais tardias, mas ele é identificado em idades mais tardias por conta do aumento de demanda. Então, assim, tem que ser investigado todo esse histórico do paciente para poder chegar a esse diagnóstico seguro numa idade mais avançada. E a Valesca pergunta também se a dieta influencia no manejo da doença. Essa é uma outra pergunta bastante interessante, né? Se a dieta da pessoa pode influenciar no manejo da doença. Então, Valesca, olha só, existem vários trabalhos nessa linha de pesquisa, tá? Com alguns elementos assim na dieta, particularmente alguns íons, cobre, ferro, como vitaminas, tal, como determinantes ou não de alguns sintomas. Na verdade, são várias linhas de pesquisa, inclusive essa. Alguns trabalhos falam a favor, outros não, mas na realidade, o que a gente tem de concreto hoje, que não existe ainda nada concreto para que a gente recomende isso como parte do tratamento.
porque para isso esses trabalhos precisam ser replicados. Tá? Então, nos guidelines, esse tipo pode até ter, mas ainda não são, assim, não dá para os especialistas recomendarem esse tipo de orientação como determinante de problemas relacionados ao TDAH. Ok? Bom, não tem mais nenhuma pergunta na sala, eu vou fechar com uma pergunta, então. Se não surgir mais nenhuma, a gente encerra. Eu gostaria que a senhora falasse, por favor, doutora Jane, se há alguma diferença no TDAH, assim, em meninos e meninas, existe alguma literatura que fala sobre isso, enfim, como que a escola, como que a gente pode observar, assim, como que as meninas TDAH se comportam e os meninos, ou se é a mesma coisa? Então, essa questão também é uma questão muito discutida, porque a literatura fala claramente que existe uma prevalência maior no menino, em torno de 4 a 10% mais em relação às meninas. Ou seja, os meninos parecem ser mais comprometidos do que as meninas. Bem, a grande questão é o seguinte, que se outros, por outro lado, dizem que isso é praticamente igual, tá? Na verdade, o que acontece com os meninos? Eles incomodam mais, eles questionam mais, eles são mais impossíveis, eles bagunçam mais a sala de aula, eles são mais agressivos, e isso faz com que o diagnóstico do menino ele seja mais prevalente do que na menina. Mas, assim, por outro lado, e outra coisa também, o tipo desatento, ele tem uma predominância muito grande em menina. E quando existe o predomínio só de sintomas de desatenção, passa despercebido, porque não incomoda. Tá? Mas, assim, as estatísticas recentes já estão, assim, alguns trabalhos estão saindo mostrando que tanto um quanto o outro são bem prevalentes. O que eu vejo no nosso ambulatório, nossos dados, 4% mais, 4 para 1, 4 meninos para uma menina, de prevalência. Quer dizer, batendo com as estatísticas atuais, assim, de outros centros. Bom, que bom, acho que não tendo mais perguntas, a gente pode encerrar. Gostaria de agradecer a palestra, muito interessante, da doutora Jane Tagarro, e dizer que, com certeza, foi muito interessante assim, para todo mundo, contribuiu bastante para o nosso conhecimento sobre o assunto TDAH. Eu gostei muito de ter participado também, agradeço também esse convite. E, enfim, não tendo mais perguntas, encerramos aqui a nossa palestra de hoje, do Telesaúde Espírito Santo. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui. Eu acho que é um tema que a gente tem que estar discutindo mesmo, tá? Em todos assim, níveis de atenção. A gente precisa estar discutindo, porque tem muita coisa ainda, tem coisas que a gente já domina muito bem, mas tem muita coisa relacionada ao transtorno de atenção que realmente, que ainda assim, ainda são desconhecidas. Então, esse debate assim, é muito interessante. E eu agradeço enormemente a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Muito legal. Parabéns.